Só para relembrar, a gente falou nas aulas passadas a respeito da área do círculo. Então, se a gente tem um círculo e eu tenho o raio desse círculo, a gente consegue calcular a área dele. A área do círculo, lembrando que só o círculo que tem área, em circunferência não tem. A gente calcula como sendo πr². A gente também pode calcular em função do diâmetro. Em função do diâmetro, que no caso o diâmetro é 2 vezes o raio, é igual a d² sobre 4. E se a gente for calcular o comprimento, se eu pegar um barbantezinho e colocar aqui em cima e esticar esse barbantezinho, o comprimento a gente também pode calcular como sendo 2π vezes r. Professor, posso calcular em função do diâmetro também? Pode, porque 2 vezes o raio a gente tem que é igual o diâmetro. Então o comprimento também pode ser π vezes o diâmetro. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho a respeito da área lateral e também da área total de um cilindro e o volume de um cilindro. Então, se a gente tem um cilindro, qualquer que seja o cilindro, vou colocar aqui o cilindrozinho, e eu quero calcular o volume desse cilindro, vou colocar lá atrás, eu quero calcular o volume desse cilindro, eu gosto sempre de desenhar aqui, a gente vai fazer que é a área da base, que no nosso caso é circular, vezes a altura. E é esse carinha aqui, a gente já tem, porque é a área do círculo. E a área do círculo a gente sabe que é π vezes r². Então fica em função da altura e do raio que a gente tem aqui do nosso cilindro. E também a gente pode calcular a área lateral. A área lateral, se a gente pegar ele e desenrolar ele vai formar um retângulo aqui, na área lateral. Esse carinha aqui, é como se fosse assim, Se eu desenrolar ele aqui, a gente tem que é um retângulo. E esse comprimento aqui no desenrolar é exatamente o comprimento aqui, da circunferência. Professor, você falou circunferência, porque agora não tem área aqui, Eu estou falando da circunferência. Se eu desenrolar ele aqui, é exatamente esse comprimento. Então significa que esse carinha aqui é 2π vezes r. Aí esse carinha aqui é esse carinha aqui, que é a nossa altura. Então, H. Então, se eu quero calcular a área lateral, a gente vai ter que é o 2π vezes r vezes a lateral. Então, bora fazer um exercício aí para a gente ver como que vai ficar esses exemplos. Imagina que eu tenho um cilindro e nesse cilindro ele fala que o raio aqui, ele fala que o R é igual a 2 centímetros. E ele fala que a altura do nosso cilindro, o H, é igual a 3 centímetros. E ele pede para a gente calcular a área lateral, a área total e o volume. Então ele vai pedir para a gente calcular isso daqui. Como que a gente vai fazer? Pessoal, primeira coisa, a área lateral. Vamos abrir ele. Vamos abrir ele aqui. Se a gente abrir ele, como que fica? Vai ficar o círculo, aí fica o retângulo e o círculo embaixo. Se eu quero só a área lateral, aqui a gente vai ter que é 2πr. E aqui nós temos que é o h. Então a área lateral vai ser igual 2πr vezes h, que é a área de tudo aqui. Essa aqui é a nossa área lateral. E o raio a gente não tem? Tem. O exercício deu, 2 centímetros. E o h a gente não tem? Tem. Ele falou que é 3 centímetros. Então é só a gente calcular. Então calcula lá. A área lateral vai ser igual a 2 vezes π vezes o raio, que é 2, vezes h, que é 3. Opa, calculamos. A área lateral, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. 12π. Tá certo, professor? Não, ainda não. Ele não deu centímetro aqui. Se ele deu a unidade, a gente tem que colocar a unidade lá. E área é centímetros quadrados. Pronto, terminamos esse exercício. Agora vamos para o próximo. Ele está falando a área total. A área total aqui é a área lateral mais a da base superior e inferior. Então a gente pode calcular a área total como sendo 2 vezes a área do círculo.
agora tem esse círculo e esse círculo, mais a área lateral. Só isso, professor? Só isso. Como que a gente calcula esse carinha aqui? Bom, esse carinha aqui é o πr ao quadrado. Ah, então dá para a gente calcular. Vou calcular aqui embaixo. Ó. A área do círculo é igual a πr ao quadrado. O raio ele deu, ele falou que é 2. Então fica π vezes 2 ao quadrado. E a área do círculo é igual a 4π centímetros quadrados. Então vou substituir aqui. A área total vai ser igual a 2 vezes 4π mais a área lateral que a gente encontrou, que é o 12π. Aí a área total vai ser igual a 2 vezes 4, 8π, mais 12π. Aí a área total vai ser igual a 20π, como é a área, centímetros quadrados. Pessoal, agora para finalizar, a gente vai calcular o volume do cilindro. Para calcular o volume, vai ser o seguinte, ó, o volume é igual à área da base vezes a altura. A gente até já calculou esse volume aqui, só que vamos supor que eu não tenha calculado. Ó. O volume vai ser igual à área do círculo, que é π vezes r ao quadrado, vezes a altura. A gente tem um raio, a gente tem a altura, só substituir lá. Então, o volume vai ser igual a π vezes o raio, 2 ao quadrado. A altura, 3. Pronto, ó. 2 ao quadrado, 4. Vezes 3, 12. Ah, professor, deu igual. Negativo, ó. Aqui é 12. Só para deixar ajeitadinho, eu vou colocar o 12 na frente. Negativo. Por quê? Volume é centímetros cúbicos. Então, a gente não pode confundir com área. Área é centímetros quadrados e volume centímetros cúbicos. Então, não é a mesma coisa. Pessoal, olha só o outro exercício que vai aparecer aí para nós. Ele fala que tem meio cilindro. Então, ele vai dividir o cilindro bem no meio, assim, ó. Ele vai fatiar o cilindro exatamente no meio. Desse jeitinho aqui, assim, ó. Aí ele fala ainda, assim, ó. Tá lá para cima e aqui vamos fazer tracejado que tá atrás. E ele ainda fala que isso daqui, ó, que tá na frente, é um quadrado. Então, é 2 centímetros. E ele pede para a gente calcular qual é a área total desse exercício. Como que eu vou calcular a área total desse exercício? Pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir ele para ver como que vai ficar. Porque olha só, se eu abrir ele, aqui a nossa lateralzinha aqui, ó, vai ser meia lateral, que a gente vai ter, né? Porque não tem tudo. Então, vou fazer aqui, ó, meia circunferência. Professor, você está falando circunferência? Ainda não tem área, eu posso falar circunferência. Aqui, ó, é meia abinha de cima e de baixo. E na hora que a gente rolar ele aqui, vai ser só metadinha que vai vir. Então, se tudo é 2πr, metadinha é só πr. Aí a altura continua sendo 2. Só que a gente não pode esquecer que para frente aqui, tem essa frente aqui, ó, dele. E essa frente, ele fala que é um quadrado. E esse quadrado, 2, e aqui 2. Ah, 2 o quê? Centímetros. Vamos colocar aqui unidade. Se eu quero calcular a área total vai ser igual à área da base superior lá que a gente tem, a tampinha do nosso cilindro, mais a área da base inferior, mais a área do retângulo que a gente tem aqui dentro, mais a área do quadrado, que é esse último quadradinho aqui. Ah, só que coloca os valores lá. Ó. Se esse carinha aqui, ó, é metade do comprimento, isso significa que ele é πr. Por que πr, professor? Porque a gente sabe que o comprimento dele é 2πr. Se a gente tem que é metade, eu vou dividir por 2, simplifica e fica só πr. Ah, legal. E a altura? A altura continua sendo 2. Professor, mas a gente não tem o raio. Tem sim, ó, porque ó, esse carinha aqui não é inteiro? É. O raio não é metade? É metade. Então o raio é 1. Mesma coisa lá em cima, ó. O raio só pode ser 1. Ah, então dá pra gente calcular. Dá. E a área desse carinha aqui, ó? A área inteira dele, a gente sabe que é πr ao quadrado. Só que é metade do círculo. Então a gente divide por 2.
E esse carinha aqui a gente também tem a área, que é L vezes L, que é 2 vezes 2. Então a gente consegue substituir lá embaixo e encontrar a área. Olha só como vai ficar. A área total vai ser igual à área de cima lá. Π r ao quadrado sobre 2, que é metade do círculo, mais a parte de baixo aqui, π r ao quadrado sobre 2, mais a área do retângulo. Esse retângulo aqui que a gente vai calcular, ó, base vezes altura. Aqui ó, é πr também, porque lá em cima é igual aqui embaixo. Então vai ser πr vezes 2, mais a área do quadrado, que a gente tem que é 2 vezes 2. Fazendo essa continha aqui, pessoal, vai ficar assim, ó. Área total igual o raio a gente achou que é 1, então é 1 ao quadrado sobre 2, mais π vezes 1 ao quadrado sobre 2, mais, aqui a gente tem que o raio é 1, então π vezes 1 vezes 2, mais 4. Aí aqui, essa continha, se a gente for fazer, é meio π mais meio π, aí a gente tem que é o π. Então, ó, o MMC dos dois é o próprio 2, e em cima só soma, vai ficar π mais π. E deixa esse π aqui separado, ó. 2π mais 4. Aqui, ó, dá 2π sobre 2π. Então, 2π sobre 2 mais 2π mais 4. Ó, 2 corta com 2, vai sobrar 1π com 2π. Então, a área total vai ser igual a 3π mais 4. Ele deu a nossa unidade. Então, dá para a gente colocar aqui, ó. Coloca entre parênteses centímetros quadrados. Essa é a área total do nosso exercício.